Você sabe o que é holding rural? Você é produtor rural, proprietário de uma fazenda, tem família? Então fique atento porque essa ferramenta é importantíssima para você. Direito Agrário. Um dos grandes impasses que envolvem empresas familiares é a continuidade ou não de suas atividades depois da morte do seu fundador. E uma das principais causas é a falta de planejamento no momento da sucessão familiar. A holding rural, como o nome sugere, é uma holding que envolve empresas rurais e é considerada uma das melhores alternativas para administrar os bens, além de tratar de todos os aspectos relacionados à sucessão. A holding rural faz parte da holding patrimonial, voltada para famílias que exercem atividades empresariais em áreas rurais. Tem a função de gerir o negócio de maneira mais eficaz, além de obter benefícios fiscais e dar todo o suporte ao longo do processo sucessório. Em outras palavras, holding rural é a empresa que vai administrar o patrimônio, que engloba o agronegócio, além de poder participar de outras empresas da família, onde a empresa controladora gerencia todos os ativos. Para falarmos sobre isso com mais propriedade, vamos bater um papo com Janaíne Simão, advogada especialista em Direito Agrário e Agronegócio pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, MBA em Direito Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito de São Paulo. Além disso, ela é integrante da União Brasileira dos Agraristas Universitários, UBAU, e também da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, da UBAU. Janaíne, seja bem-vinda ao Paracatu Rural. Obrigado por participar desse bate-papo aqui conosco. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando aí com o nosso ouvinte sobre um assunto que está muito em alta, né? E muito importante aí para o crescimento do agronegócio, que é uma economia tão pujante aqui no nosso país. Normalmente, Janaíne, a propriedade rural, a atividade agrícola, pecuária, enfim, na zona rural, ela é passada de geração em geração. E a gente sabe, de acordo com o que a gente vem vivendo, que há alguns anos atrás a atividade rural teve uma caída muito grande e muitas pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. Então ficaram as pessoas mais velhas no campo e aí tem o filho que está em outra atividade aqui. Então aquele produtor rural que hoje está na casa dos 60 anos, 80 anos, já fala assim, o que eu vou fazer com a minha propriedade? Eu vou deixar para os meus filhos e eles vão acabar com tudo, vão vender? Ou então assim, aí eu já vou vender e distribuir o dinheiro para eles. Precisa tomar uma decisão tão drástica como vender a propriedade e só entregar o dinheiro para os filhos e deixar que eles vivam a vida deles, ô Janaína? Eu tenho recursos que mesmo um produtor rural que tem aí na casa dos 30, 40 anos, um proprietário rural, já pode se preparando para que essa atividade continue na família. Então, Francis, o que a gente tem que colocar aqui, pontuar bastante, é que o proprietário rural, ele é um empresário. Apesar de não ter aquela figura de escritório, todo dia ir para o escritório, ele é um empresário. O produtor rural, ele tem uma empresa a céu aberto e ele precisa de gestão, como todo empreendimento, como todo empresário, ele precisa trabalhar a gestão dentro das suas fazendas. É muito comum que o produtor rural, ele, no caso, geralmente, o patriarca e a matriarca, eles começaram lá atrás. Eles foram para uma fazenda, começaram a trabalhar de sol a sol e aquele empreendimento ele foi crescendo, né? Ele foi tornando um grande empreendimento com várias fazendas e ali os filhos, eles nasceram ali naquela propriedade, começaram a trabalhar naquela propriedade. Muitos vão para os grandes polos estudarem, né? Sai ali do campo, aconteceu essa questão aí do êxodo rural, sai do campo, vai para a cidade, trabalhar, estudar e deixa as atividades rurais, que aí permanece na mão do patriarca e de um ou outro irmão, né? E aí vem essa questão da sucessão, que é essa preocupação que você pontuou muito bem, a questão, o que eu vou fazer com o meu negócio? Porque geralmente é o patriarca que é o cabeça. Ele que conduz o operacional, ele que conduz a gestão que existe ali, a parte comercial, total do negócio, é o patriarca. Se ele falece, aquilo tudo desmorona.
Então, o que o direito, o que foi criado hoje em dia, qual o mecanismo utilizado para poder organizar esse patrimônio? Ou seja, organizar de forma familiar, né? Como que eu vou inserir os meus filhos, como os meus netos vão entrar nesse empreendimento, como as noras, os genros, qual que é a figura de cada um dentro desse empreendimento que, na verdade, sustenta aí a primeira, segunda, terceira geração, né? E através da hold é possível fazer um planejamento sucessório, né? Aquele filho que foi para os grandes polos, ele estudar, por exemplo, medicina, direito, administração, e ele não se identifica com o campo, ele não tem a obrigação de voltar. Mas ele tem o direito igual ao filho que está lá na fazenda trabalhando de sol a sol. Se num cenário desse, né, o filho que está lá na fazenda trabalhando todo dia, levanta com o pai, todo dia trabalha, ele, talvez a esposa, talvez até o neto, filho desse filho que está lá, e aí esse patriarca falece. Isso cria um conflito familiar gigantesco. Por quê? Porque o filho que nunca pisou na terra, ele vai herdar da mesma forma do que o filho que trabalhou. O filho que suou para poder fazer aquele empreendimento crescer. E através de uma holding a gente consegue organizar. E como a holding vai ajudar a organizar essa gestão? Você acompanha conosco no próximo bloco. Paracatu Rural, volta já! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Seguindo então com o nosso bate-papo com a advogada Janaíne Simão, no bloco anterior falávamos sobre a holding, como ela contribui no processo de sucessão familiar. Janaíne, você citava as peculiaridades que existem em cada família. Pois bem, no caso do filho que se manteve mais distante da administração da fazenda em relação àquele mais presente, como que fica a organização e a hierarquia da holding? Ok, o filho que for estudar nos grandes polos, ele vai ter sim o seu direito resguardado, mas aquele filho que ficou na fazenda de sol a sol, ele tem que ter uma vantagem maior. Sim. E aí aquele filho que provavelmente, na ausência do patriarca, e eu não quero falar aqui somente na morte, eu estou falando também, às vezes, um caso de doença, no caso que o patriarca, o gestor lá, o cabeça, precisa afastar, aquele filho, ele que tem uma semelhança maior, ele que identifica melhor com o negócio, é ele que vai assumir, né? E aí, beleza, ele assumiu, mas a cabeça não é igual ao do pai, como que vai fazer? Através de uma holding, a gente traça mecanismos para quê? Para beneficiar esse filho que está na fazenda, para manter a vontade do pai, do gestor. Ok, eu estou me afastando, mas ainda assim eu tenho o meu poder de voto, eu tenho o meu poder de definir e como será o futuro desse patrimônio. Porque a intenção de todos nós aqui é manter um legado. Sim. E através da holding a gente consegue criar ali trazer todo esse patrimônio, vamos dizer que são 3, 4 fazendas, trazer todas essas fazendas, imóveis urbanos, maquinário, tudo para dentro de uma holding. E ali dentro dessa holding vai ser perfeitamente possível fazer o planejamento sucessório. Ok, o filho que está aqui vai receber mais. O filho que está lá, ele vai ter o direito dele resguardado, porém, ele não vai ter tanta vantagem quanto o outro que está aqui comigo. Eu não quero que venham das fazendas, mesmo após a minha morte, eu quero que as fazendas continuem. Isso é perfeitamente possível. É possível também trabalhar as questões aí, como que os genros vão entrar nesse empreendimento, como que as noras vão entrar aqui dentro e manter ainda assim a segurança desse patriarca por muitos anos.
meu pai falava um ditado que, assim, talvez ele tenha ouvido, talvez que tenha vindo dos meus avós, que é aquele assim: o pai trabalha, o filho come e o neto morre de fome. E esse ditado, ele tem um valor muito significativo e hoje eu consigo perceber a importância dele. Sabe por quê? Porque é muito comum os pais irem ali, começar tudo ali no suor, trabalhar, mas o filho não está preparado para herdar. Então a gente tem que fazer esse planejamento, a gente tem que preparar os nossos filhos para herdar, porque a nossa principal riqueza realmente é a nossa família e nossos filhos. Sim. Mas para que a gente consiga manter outras gerações, que sejam os nossos netos, a gente precisa preparar os nossos filhos para herdar. Bom, Janaíne, você explicou bem, eu consegui entender o que é holding, acredito eu que também o nosso produtor rural ouvinte está entendendo um pouquinho e já despertou o interesse. Então eu te faço aqui 2 perguntas. Primeiro, há um momento certo para ele poder começar esse holding e para ele tomar essa decisão de implantar a holding como uma ferramenta para organizar toda a sua propriedade, toda a vida familiar rural, ele precisa conversar com a família ou ele já pode tomar essa decisão? De acordo com a experiência, o que é melhor? Ou depende de cada caso? Então, para poder constituir uma holding, via de regra, né, aquele patrimônio está todo no nome do patriarca e a matriarca. Né? Eles que são os gestores, eles que são os proprietários atuais daquele empreendimento. Porém, a gente sabe que existem relações familiares. O ideal seria, né, o patriarca e a matriarca procurarem uma consultoria, uma pessoa especialista que entende sobre o assunto, ter vamos dizer assim, uma prévia conversa para ele pontuar as vontades. Ok, eu quero constituir uma holding, mas eu quero definir as questões como quem que vai gerir, até quando, até qual geração eu quero manter essa propriedade dentro da minha família. Se caso o patriarca sair da linha de frente, quem vai tomar a gestão é a matriarca ou é o filho que está lá na fazenda? Esse filho que está lá na fazenda, ele tem uma esposa, como que vai ser como que vai ser a figura dessa esposa aqui dentro? Então, primeiramente, tem que ser definida, tem que ser ouvido o patriarca e a matriarca. É a vontade deles que tem que ser colocada em pauta. Após esse período, nessa primeira fase ali, é feita uma breve reunião com o núcleo familiar de todos os envolvidos para poder tentar organizar uma forma, vamos dizer assim, que seja satisfatório para todos, né? Para poder manter a segurança e também manter aquele vínculo familiar respeitado, porque a gente sabe que quando envolve família, envolve patrimônio e dinheiro, isso às vezes costuma não dar muito certo, costuma causar muitas brigas. E isso é uma principal vantagem da holding, porque se um patriarca não criar uma holding, né, que a holding ela vem aí para poder fazer uma blindagem patrimonial, proteger esse patrimônio, né, de problemas do CPF do patriarca, da matriarca ou até mesmo dos filhos, e ela também é criada para poder fazer esse planejamento sucessório eficaz, né? E ali, qual que é o momento ideal? O momento ideal é quanto antes, porque se um patriarca falecer hoje, está tudo no nome do patriarca. Se ele falecer hoje, todo o patrimônio vai estar travado, todo. Aí ali vai ser necessário instaurar um inventário, né, que geralmente aí vai ser gasto em torno aí de 11 a 12% sobre o valor de mercado desse patrimônio. E se eu estou aqui colocando apenas a porcentagem prevista para imposto, que é o ITCMD, e um valor de tabela de honorários advocatícios para fazer esse inventário. Sem o inventário, nenhum patrimônio vai ser movimentado. Vamos dizer que José faleceu e ele tinha uma holding, não necessariamente ele não vai precisar fazer um inventário. Por quê? Vai ser feito um planejamento sucessório, que é como se fosse um inventário em vida. Ali a gente vai traçar mecanismos em que vamos trazer todo esse patrimônio para dentro de uma holding. Lá dentro a gente vai dissolver esse patrimônio em forma de cotas.
Essas cotas estarão a princípio em nome do patriarca e da matriarca. Hora que a gente constituir, eles farão a doação dessas cotas para os filhos. E lá, mas essa doação ela vai ser segura. A cláusula de proteção, a cláusula de reversão, cláusula de incomunicabilidade, que são cláusulas que mantêm a segurança do patriarca e da matriarca. Porque a gente sabe, vou doar todo o meu patrimônio para o meu filho, pode ser que amanhã a cabeça dele não seja a mesma. Então a gente tem que ter cláusulas protetivas. Nesse momento tem uma economia tributária muito significativa. Então, além de ter economia tributária, tem a vantagem da blindagem patrimonial e o planejamento sucessório. Então, o momento ideal é o quanto antes. Se o produtor ele quer organizar seu patrimônio, a holding rural é o melhor mecanismo disponível no direito hoje. A holding rural, como vimos até aqui, é uma estrutura empresarial que segue uma estratégia jurídica e fiscal para economizar impostos, blindar patrimônio, garantir sucessão integral sem custos com inventário nem imposto sobre a herança e que pode garantir economia tributária de acordo com a legislação. Mas dentre os maiores benefícios está a garantia de continuidade do agronegócio na família e a manutenção da propriedade de forma que as terras permaneçam integralmente com a mesma. Agora eu te pergunto, Janaíne, a holding tem CNPJ? A holding ela tem um CNPJ? Exato, a holding nada mais é do que uma empresa agrária, né? Vamos dizer o seguinte, dentro do direito, para falar de forma mais técnica, holding é como se fosse uma empresa criada para administrar outras empresas. Então, eu crio uma holding para administrar 1, 2, 3, 4 empresas que eu tenho. Ou existe a possibilidade de criar uma holding para administrar e gerir um patrimônio, que é a holding patrimonial. Quando se fala em imóveis rurais, foi aí que surgiu a nomenclatura da holding rural. Então, a holding ela é como se fosse uma empresa gestora. Vamos dizer que o produtor chegue hoje e fala, não, mas a minha vontade nesse momento é trazer a minha produção para dentro do CNPJ. Eu vou criar uma holding. Talvez, nesse momento não seja indicado fazer uma holding, apenas uma empresa agrária. Traríamos, vamos dizer assim, de forma bem genérica, porque cada caso deve ser avaliado de forma muito individualizada, traríamos a produção para dentro de um CNPJ, ali a gente tem a economia já de cara a respeito do imposto de renda, que cai aí na pessoa física 27,5%, que cai bastante aí, talvez 12%, 7%, depender da movimentação, 7% no CNPJ, numa empresa agrária. Criaríamos uma holding para gerir o patrimônio, para fazer esse planejamento sucessório, para poder fazer essa questão dessa blindagem patrimonial e trabalharíamos em conjunto. Agora, o proprietário rural, vamos dizer assim, o patriarca, a matriarca, ele tem que entender que ambos, tanto a empresa agrária quanto a holding rural, são um tipo societário que ambos terão um CNPJ diferente. Só que tem que ser analisado e com muita cautela para ver qual que é a realidade daquele produtor e qual que é a manobra que vai ser adotada. Não dá para eu chegar aqui, ou qualquer outro profissional, de uma forma genérica e vender uma holding como se fosse uma solução total dos problemas. Não é. Entendi. A holding está muito em voga hoje. Existem profissionais em todo o Brasil vendendo essa holding como se fosse, vamos dizer assim, a solução dos problemas. Blinda patrimônio, economiza impostos. Não existe fórmula mágica, existe planejamento. Sua explicação está sendo assim muito boa, acredito eu, que está tirando muitas dúvidas e trazendo uma informação que está fazendo o produtor rural pensar realmente no futuro próprio da sua esposa, do seu marido, se for a esposa que é a chefe, no caso aí da atividade agrícola, também fazendo esse produtor rural ou essa produtora rural pensar no futuro dos filhos, dos netos, bisnetos, como você mesmo falou. Bom, eu queria te fazer uma pergunta antes da gente passar para alguns pontos específicos de vantagens de se ter uma holding.
O produtor rural ele criou, fez um planejamento, está tudo ok. Em um determinado momento surge alguma coisa nova. Ele pode mexer em toda a estratégia que ele estava pensando ali sozinho, precisa de ajuda de um profissional. Como que acontecem as mudanças do dia a dia dessa holding? Então, como a gente já deixou aqui um pouco claro, a holding é uma empresa, né? Ali a gente vai criar uma empresa através de um contrato social, lá vai ser detalhado como que vai ser, quais os patrimônios que vai entrar dentro dessa holding. De forma paralela, a gente vai criar um acordo de sócios, ou seja, quem são os sócios dessa holding? A família, pai, mãe, filhos, talvez netos, enfim, é a família que é os sócios. Nós criaríamos um acordo de sócios e lá vai ser definido dentro desses acordos de sócios como que vai ser. Por exemplo, existe o pai, a mãe, 3 filhos. Um dos filhos quer vender a sua parte, né? Ele pode fazer isso? Depende. Se tiver um acordo de sócios estruturado, falando que ele não pode, ou que se ele for vender, ele tem que dar preferência, ele vai estar travado. Por isso que o acordo de sócios é tão importante. Ok, qual que é, vamos dizer assim, a flexibilidade desses documentos? Né? Enquanto está todo mundo, vamos dizer assim, enquanto o patriarca está vivo, enquanto está funcionando essa empresa, essa holding, há fórmulas de flexibilizar. Ok, o patriarca hoje, quando ele criou, ele falou que não quer que vende a fazenda até a 3ª geração. E isso está definido lá. Mas ele mudou de ideia. Não, eu quero vender, resolvi. Há como a gente colocar cláusulas em que a gente possa ter essa flexibilidade. Então, tudo depende da vontade do patriarca e da matriarca. Se ele quer vamos dizer assim, um mecanismo mais rígido, que protege ele, que, vamos dizer assim, que representa a voz dele rígida e firme, ou se ele quer algo que proteja, mas que ainda possua uma possibilidade de alteração. Então, isso tudo depende da relação e de como que vai ser traçado. Para ele fazer qualquer modificação, e isso qualquer empreendedor, qualquer empresário, o microempreendedor individual, o pequeno, ele sabe que ele tem que ter uma orientação. E essa orientação tem que ser de um advogado especialista, de um contador, por exemplo, porque o contador e o advogado, apesar de haver aí no mercado muito conflito entre os profissionais, nós somos uma equipe. Eu, advogada, junto a um contador, a gente tem que trabalhar como equipe para o melhor resultado dos nossos clientes. Então, o ideal seria que o produtor ele tenha essa assistência, né? O patriarca, a matriarca, eles tenham essa assistência de um contador e de um advogado especialista, porque existem muitas coisas que podem ser feitas, mas tem que ser feita da forma correta. E quando eu digo isso, eu falo porque chegou recentemente para a gente no escritório a seguinte situação. Um cliente, ele foi, procurou um profissional, constituiu uma holding, né? Lá dentro foi feita as holdings, trouxe o patrimônio para dentro da holding, enfim. Mas não foi feito o planejamento sucessório. Na matrícula dos imóveis não foi concretizada a transferência do CPF para o CNPJ. Esse produtor faleceu e os filhos os filhos que eram nossos clientes nos procuraram. E agora? Nós não precisamos fazer inventário, nós fizemos uma holding. Foi feito de fato uma holding, mas ela estava incompleta. Entendi. Por isso a necessidade de ter uma assistência especializada. Porque se o serviço não for concluído, a dor de cabeça vai vir. Da mesma forma, maior. Talvez até pior. Como você está acompanhando aqui no nosso programa, holding rural pode facilitar e agilizar todo o processo sucessório, no caso de empresas do agronegócio. Por mais complicado que seja, afinal envolve a morte de uma pessoa, mas é importante ter em mente que ir se preparando com antecedência é a melhor decisão. Como acontece com a abertura de qualquer empresa, é necessário montar um planejamento financeiro e também tributário. Após ter chegado à conclusão que a saída é a criação de uma holding rural, existem alguns aspectos que precisam ser levados em conta. Por exemplo, qual o capital que fará parte da holding? Imóveis, ações de empresas, títulos, valores em dinheiro.
Outro ponto essencial é escolher qual será o tipo societário, sempre pensando em pagar menos impostos. Lembrando que uma das principais características da holding é auxiliar na proteção e preservação do patrimônio da família. Um escritório de contabilidade, como já falado por Janaíne, pode te ajudar, pois vai dar todas as orientações quanto ao modelo societário mais adequado. Janaíne, o produtor rural, no caso da holding, esse principal produtor, o cabeça, o patriarca ou matriarca, sempre vai ter a palavra final, né? Tem a questão do acordo, tem a questão da holding, mas para dar a palavra final sempre é ele, que é o proprietário principal, a não ser que ele faça alguns ajustes, escrevam em determinadas situações, aí tem uma outra pessoa, forma-se uma assembleia. Então vai depender muito do que o produtor rural, da vida dele, da família dele, que ele está vivendo ali, de acordo com a vontade dele. Aí esses profissionais, um advogado, um contador, vão organizar e formar todo esse processo para ter N possibilidades. E se, tendo tudo escrito, fica fácil. Depois de, se esse acontecer, ali tomar uma decisão de acordo, não, nós já conversamos e tal. Talvez, por exemplo, a família resolva fazer 2, 3 reuniões anuais para poder conversar a respeito daquilo, né, para poder sempre estar atualizando, olha, nós precisamos mudar, e aí busca o profissional, faz essa alteração. Isso é possível acontecer também durante a vida dessa holding, né? Exato. É perfeitamente possível, né? Essa holding, ela pode nascer hoje, é como se ela fosse uma plantinha, né? Ela nasceu hoje, ela vai crescer e ela pode ir criando galhos, né? Isso tudo depende, como assim? Como na lavoura, tudo depende ali do adubo, do cuidado, do clima. A holding também é assim, depende de como que nós vamos tratá-la. Então, basicamente é o seguinte, a gente cria uma holding hoje, né? A gente planta essa plantinha aqui hoje e é perfeitamente possível, quando o patriarca falecer, ela não vai acabar não, ela vai continuar. Nós só vamos fazer alguns ajustes, porque ajustes que já estavam determinados lá. Lá existia, vamos dizer assim, a doação com usufruto vitalício do patriarca, ou seja, aquelas cotas que estavam na gestão dos filhos, eram dos filhos, mas dependia da anuência dos pais, aquilo vai cair. Os filhos vão tomar aquela frente, né? Ou o filho, depende de como vai ser estipulado entre a família. E aí, assim por diante. E aí, esses filhos vão ficar o período dele ali dentro daquela árvore que está crescendo e depois virão os netos, né? A holding é como se fosse uma árvore genealógica. Começa com o tronco, o patriarca e a matriarca, e aí ela vai crescendo e vai florescendo. Se ela for bem cuidada, ela vai tornar uma árvore muito grande, produtiva e com bastante sombra. Tudo depende de como você vai cuidar. Entendi. Quais são os outros pontos que você destaca para que o nosso produtor rural tome realmente a decisão de... Eu já estou convencido, eu não sou nem produtor rural, eu já estou convencido, mas tem aquele que é sempre um pé atrás, né? A gente fala que mineiro sempre é desconfiado, paracatuense mais ainda, e o naiense e o pessoal da região também, esse noroeste de Minas aqui só tem gente desconfiada. Quais são os outros pontos que você destaca para que o produtor rural então possa tomar essa decisão de falar assim, não, eu vou criar uma holding porque é realmente uma solução mais adequada para mim, para minha família, para que a gente possa viver em paz? Então, primeiramente, o produtor ele tem que de fato ser desconfiado, né? Isso é uma forma de proteção. Porém, ser desconfiado não quer dizer que você é inflexível. É preciso analisar, pontuar o que a gente tem no mercado. O produtor, o patriarca, a matriarca, não só produtores, né? Às vezes pessoas que têm patrimônio urbano, que têm um patrimônio vultuoso, vamos dizer assim, as pessoas, elas têm que, o produtor principalmente, ele tem que entender que ele é um empresário e que ele precisa de gestão. E gestão, eu digo, gestão corporativa, tratar o empreendimento dele como empresa. Se ele quer crescer, ele precisa disso. E ele precisa entender que ele precisa organizar. E assim, uma das principais vantagens que tem na holding hoje, lógico que são várias, mas eu não sei você, mas eu já passei por um processo de inventário. Eu tive meu pai já faleceu, e é extremamente complicado.
Por quê? Porque ali você vai tratar de dinheiro, de patrimônio e de uma dor. Então você vai misturar todos aqueles sentimentos de preocupação, de luto. E aí, mas você precisa tomar atitude, você precisa ir atrás, você precisa fazer, senão o patrimônio está todo travado. E aí, às vezes, surge brigas entre família, entre irmãos, entre noras, entre mãe, enfim. São muitas pessoas envolvidas com opiniões diferentes dentro de um patrimônio que está totalmente congelado. Então, a principal vantagem que eu vejo é evitar um futuro inventário, né? A segunda seria uma blindagem patrimonial. Essa blindagem patrimonial, se alguém te vender ou te falar que existe blindagem patrimonial 100%, você pode correr, porque não existe. O que existe é uma proteção, né? Não é bem uma blindagem, é uma proteção ali. Ou seja, separar a sua vida pessoal, que é o certo de qualquer empresário, separar a sua vida pessoal do profissional. Então, no momento que você traz tudo para dentro de uma hold, se você tiver um problema com o seu CNPJ, com o seu CPF, raramente esses problemas vão afetar o seu CNPJ. Entendi. Então, seria basicamente uma proteção. Um outro ponto, economia tributária, né? Hoje a gente tem uma carga tributária extremamente alta. E se alguém falar entre afastar imposto, evitar imposto, isso existe, a gente sabemos que existe, mas isso é ilegal. O que existe é um planejamento tributário, ou seja, a gente usa o que a lei tem e organiza o patrimônio e talvez até mesmo a produção para que a pessoa, né, o produtor, a produtora, economize mais, economize, pague menos impostos. E através de uma hold, através de uma empresa agrária, isso é perfeitamente possível, desde que tenha uma assessoria eficaz e que seja, né, pega o caso e minucie cada ponto e defina uma estratégia, vamos dizer assim, positiva. Entendi. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Toda família que vive no meio rural sonha e deseja viver num lugar com segurança e bem-estar. A maioria das famílias também gostaria de ter continuidade do projeto da família, do nome da família, ou seja, um sucessor da profissão, da sua unidade produtiva. Falando do campo, os jovens podem permanecer no campo e prosperar. Com isso, permanecer no campo, sucedendo seus bisavós, seus avós, seus pais, e assim ser protagonista da história de transformação da população brasileira. A sucessão familiar rural é muitas vezes entendida como apenas a transferência de posse, herança de bens de família entre gerações, mas não se limita a isso. Ela também significa a continuidade das práticas culturais, históricas e tradicionais de produção e de cultivo. O termo sucessão relaciona-se à possibilidade de continuidade das atividades desenvolvidas na propriedade familiar, com a presença dos pais ou não na unidade de produção. Compreendido também como a transferência do patrimônio e a continuação da atividade profissional paterna no momento em que as gerações mais velhas saem do comando sobre o negócio. Essa definição é trazida pelos autores Ruth Gasson e Andrew Errington em suas obras sobre modelos sucessórios. Ainda falando sobre sucessão, Janaíne, como trabalhar as próximas gerações para que elas mantenham o legado de tudo que foi construído pelas gerações anteriores? O primeiro ponto que a gente tem que colocar é a questão, por exemplo,
preparar o filho, preparar a próxima geração para herdar, né? Todos devem estar acompanhando, vendo o noticiário. Recentemente o MST teve invadido várias fazendas no Brasil, né? Isso teve uma polêmica muito grande e com o atual governo o movimento ganhou muita força. E recentemente teve uma fazenda que eles invadiram na Bahia, uma fazenda grande, uma fazenda produtiva, na verdade assim, com grande potencial produtivo, porém ela estava improdutiva. Por quê? Porque ela foi herdada. É uma fazenda com grande potencial, porém os herdeiros não foram preparados para tocar aquele negócio. Entendi. Então, quando a gente conversa muito entre profissionais, e o ditado é o seguinte: quer comprar terra barata? Compra de herdeiro que não foi preparado. Porque muitos herdeiros, eles recebem aquela propriedade que o pai suou de sol a sol para construir. E aí ele recebe do dia para a noite, né, com o falecimento do pai ou da mãe, e ele quer vender. Por quê? Ele não sabe como funciona a safra, ele não sabe como que funciona o processo de cria, recria, engorda, ele não sabe. Ele não foi preparado para aquilo, ele somente viveu do dinheiro daquele empreendimento, mas ele não sabe tocá-lo. Então, quando ele herda, ele tem um patrimônio, ele fala: eu vou vender. Eu vou vender porque com esse dinheiro eu consigo comprar um apartamento que me dá um lucro mensal e eu não vou ter trabalho. Um trabalho que principalmente que eu não sei fazer. Então, isso é a realidade de muitas famílias no Brasil, né? Os pais são produtores, mas os filhos são médicos, são engenheiros, são de áreas totalmente distintas. Então, você precisa, né, trazer os filhos para dentro da sua produção. Ah, mas ele não quer, então vamos preparar ele para herdar. Ele não sabe lá plantar, mas ele vai saber gerir. Como que vai ser essa gestão? Existem muitos produtores rurais que não estão todo dia dentro da fazenda, porque eles sabem gerir. Eles vão, tocam. Então, a sucessão familiar é, vamos dizer assim, o ponto principal, primordial para o crescimento de qualquer família que entra nessa parte do agronegócio. Sucessão familiar é legado, é tratar de legado. O que você vai deixar aqui? Talvez o seu neto daqui a uns dias esteja lá na varanda da sua fazenda, sentado e falando: um dia meu avô esteve aqui. Tá vendo aquele canavial ali? Foi meu avô que plantou. Esse pé de manga, essa mangueira que está aqui, foi meu avô e minha avó que plantaram. Então, isso é questão de legado. A sucessão familiar, ela é estruturar a família, é criar raízes para a família. Então, isso é um ponto que tem que ser bastante observado. Você está acompanhando aqui no Paracatu Rural, de forma mais detalhada, o conceito e como se dá o processo para a estruturação de uma holding rural. Contextualizando, muitas vezes, a sucessão familiar envolvendo a administração de uma propriedade rural é repleta de obstáculos, seja ela pela divisão dos bens e poderes, ou até mesmo por falta de interesse de membros das gerações seguintes em tocar o negócio. Pensando nisso, a holding rural, a empresa que vai administrar o patrimônio, chega para poder facilitar essa distribuição de funções e, principalmente, o futuro de todos os bens construídos no decorrer dos anos. Doutora Janaíne, por que o produtor, então, deve implantar uma holding? Como você pontuou um pouco antes, né, que a região aqui o pessoal é um pouco desconfiado. E eu bati na tecla que de fato tem que ser, né? E quando você vai ter essa desconfiança, você precisa ter um respaldo para ela. Então, o que a gente percebe? Hoje a gente vive num mundo totalmente digital, né? Que existe profissionais de todo lado, num mundo que, de certa forma, é benéfico por um lado, talvez prejudicial de outro, que você é avaliado através do número de seguidores que você tem. Mas não basta ter seguidores, não basta ter, vamos dizer assim, um network muito grande. Você precisa ter conhecimento.
Você precisa ter um profissional que estuda, que está sempre ali acompanhando as novidades legislativas. E quando eu falo novidades legislativas, a gente está falando aqui de normas da Receita Federal. Nós estamos falando aí agora de uma reforma tributária que está batendo na porta. Nós estamos falando das leis que estão entrando em vigor. Nós temos que analisar a posição de cada governo, porque a cada 4 anos o cenário do Brasil muda. Depende de quem está no poder. E existe profissional que não está, né, não avalia todos esses pontos. Vender é muito fácil. O que a gente precisa saber é se vai ser entregue o que a gente comprou. Está se vendendo muita holding aí como solução dos problemas, mas nem sempre ela é. Precisa ser analisado o caso, individualizado de cada pessoa, ver a vantagem, ver qual que é o principal ponto, avaliar a vontade de quem construiu todo aquele patrimônio e aí sim começar a traçar estratégias. Uma questão que deve ser avaliada, muito avaliada pelo produtor é acompanhar o procedimento de fato. Ok, nós vamos constituir uma holding aqui, mas como que está a documentação? Esse patrimônio, ele foi de fato, ele está lá dentro do meu capital social, dentro da minha empresa holding, mas ele foi de fato transferido? Existe essa transação dentro da matrícula, lá no cartório? Nós criamos a holding, mas foi feita a doação das cotas? Existe o acordo de sócios? Dentro desse acordo de sócio, o que está estipulado aqui? Qual que é a minha proteção dentro desse acordo de sócios? Esse acordo de sócios, existe minha nora que chegou agora, meu genro. Nós vamos falar dele aqui no acordo de sócios? Não, existe um documento específico, é um protocolo familiar. Então, existem várias técnicas, vários documentos que têm que ser feitos, mas não é todos que têm esse conhecimento. Então, o produtor ele precisa procurar uma pessoa da confiança dele, às vezes já trabalha com um contador específico, com um advogado específico, talvez esse profissional ele tenha esse conhecimento, mas acompanhe, não entregue. Isso faz parte de gestão. Entregue o seu, vamos dizer assim, os seus documentos, mas acompanhe cada passo dessa árvore que você está plantando. Porque ali está o futuro da sua família. Bacana. Janaíne, acredito eu que a gente conseguiu expor bastante, de forma correta, o conceito holding, para que os nossos produtores rurais possam, então, buscar um profissional e avaliar a sua situação. Deixa aí a sua mensagem final para o nosso ouvinte e também de como que o produtor rural pode entrar em contato com você ou outro profissional que possa, então, informar, avaliar a sua situação e ele tomar essa decisão. Então, Francis, a morte é a única coisa certa que a gente tem nessa vida. E tudo o que a gente pode fazer depende do nosso presente. O futuro não nos pertence. Então, faça o que você pode fazer hoje. Proteja quem você ama hoje. Porque, como eu disse, a dor de enfrentar um luto e ter que tocar negócios que você jamais pensou que teria que fazer é muito dolorido. Além do luto, você grita pelo seu pai que faleceu para estar ali junto com você, para poder te ajudar a tomar aquela decisão. Então, a mensagem final é o seguinte: pense que a morte é a única coisa definitiva a única certeza que a gente tem na vida. Aproveite o presente, organize o que você tem hoje, aproveite o seu presente. E para concluir, nós temos escritório aqui em Paracatu. Eu vou deixar o endereço com você. Eu estou lá no Instagram, todo dia postando conteúdos voltados para o agronegócio, que é Janaíne Simão _. Tem o meu WhatsApp, quem tiver dúvida pode mandar. Assim que a gente tiver um tempinho, talvez não no momento, mas assim que a gente tiver um tempinho, a gente vai estar respondendo, que é o 38 99994 6864. E na região de Unai, nós atendemos presencialmente Unai e Paracatu, podendo flexibilizar esse atendimento em outras cidades, mas a nossa sede está em Unai e Paracatu. Obrigado, Janaíne.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? O livro bíblico de Efésios é repleto de gratidão pela graça salvadora de Deus àqueles que creem em Jesus Cristo. Foi somente pela graça que Deus escolheu nós cristãos, nos perdoou e nos chamou para a sua família, fez de nós seus filhos, nos prometeu bênçãos eternas e nos concedeu a dádiva do Espírito Santo como sinal de que pertencemos a Ele para sempre. A salvação jamais pode ser considerada algo merecido. Ela é, em todos os sentidos, uma dádiva. Por isso, nós cristãos sabemos que somos chamados a louvar a Deus para sempre por sua maravilhosa graça. É o mínimo que nós podemos fazer, porque nós devemos tudo a Ele. Esse devocional, curtinho, rapidinho, faz parte do plano de estudos Louvor pela Graça de Deus, do aplicativo biblia.com. E assim a gente encerra mais um Paracatu Rural, agradecendo a você pela sua atenção, agradecendo a Deus e desejando a você um dia abençoado. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.